Então sejam bem-vindos de volta à nossa série sobre o corpo de Cristo. Okay, last week we were talking about 10 myths that exist about the body of Christ. Semana passada a gente falou sobre 10 mitos que existem sobre o corpo de Cristo. We're going to make reference to a few of those again tonight. A gente vai fazer referência a alguns deles essa noite. But tonight we're going to be talking more about the truths that exist about the body of Christ. Mas essa noite a gente vai falar um pouquinho mais sobre as verdades que existem sobre o corpo de Cristo. Okay, so to start off, I want you guys to turn with me to Deuteronomy 29, Então, para começar, queria que vocês fossem comigo lá em Deuteronômios 29, verse 29. versículo 29. This is kind of a foundation for what we're talking about in everything. Essa é a base sobre o que a gente vai falar sobre qualquer coisa. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. What does he say here? O que ele está falando aqui? He says that there are things that are hidden, Ele fala que tem coisas que estão ocultas, things that are beyond us. coisas que estão além de nós. And these things belong to the Lord. E essas coisas pertencem ao Senhor. Okay, the Lord is so big. O Senhor é tão grande, He's so beyond us Ele é tão acima da gente, that it's impossible for us as finite beings que é impossível para nós, como seres finitos, to understand a being that is infinite. para entender um ser que é infinito. How can us, with these little tiny brains, understand something that's infinite? Como é que a gente, com o nosso cérebro pequenininho, pode entender algo infinito? We will never do it. A gente nunca vai conseguir. We have a hard time understanding the things of our world. Imagine the things of the spiritual realm around us. A gente já tem um pouco de dificuldade de entender as coisas do nosso mundo. Então imagina entender as coisas do mundo espiritual, das coisas que estão à volta de nós. So what does he say here? Então o que ele está falando aqui? He says these secret things belong to the Lord. Ele está falando aqui que essas coisas secretas pertencem ao Senhor. But there are things that the Lord has revealed to us. Mas que tem algumas coisas que o Senhor nos revelou. And these are the things that we need to understand. E essas são as coisas que a gente tem que entender. Okay? How do we study theology when we don't understand an infinite God? Então, como que a gente estuda teologia se a gente não entende um Deus infinito? Well, he reveals it to us in his book. Bom, ele se revela para nós através daquele livro. He reveals the things that we can understand. Ele revela coisas que a gente pode entender For us to study. para que a gente estude. For us to try to have an idea of who God is. Para que a gente possa ter uma ideia de quem Deus é. We'll never understand who God is completely until we arrive with him. A gente nunca vai entender quem Deus é totalmente até que a gente se encontre com ele. But while we're here, we can study his word. Mas enquanto a gente está aqui, a gente pode estudar a sua palavra. Now, to be honest, we can't even understand all that's in the word. It's really complex sometimes. Para falar a verdade, a gente não pode nem estudar tudo que está na palavra, porque é bem complexo às But vezes. God is revealing this to us. Mas Deus revela isso para nós. So we do our best. Então a gente faz o nosso melhor. Okay, what does this all mean for us? Então o que isso tudo significa pra gente? The things that we have received from God, As coisas que a gente recebeu de Deus, we do our best to understand them a gente faz o melhor para entendê-las and to follow them. e para segui-las. Okay, if we read something and we disregard it, we're being disobedient. If we read Se a something, gente lê algo, mas a gente não segue elas, a gente está sendo desobediente. and that's wrong, right? E isso é errado, certo? We can't read something and say, no, that part doesn't apply to me. A gente não pode ler um negócio e falar, isso aqui não se aplica a mim. No, I don't need to do that one. Não preciso fazer esse aqui, não. Just the ones that I like. Só quero fazer aquelas que eu gosto. No, we need to follow everything, A gente right? precisa seguir tudo, certo? Okay, so we want to study the word, we want to see what it says, we want to follow it. Então a gente quer estudar a palavra, a gente quer ver o que ela diz e a gente quer segui-la. So, that's the foundation of everything we're talking about today. Então essa é a base de tudo que a gente vai falar hoje aqui. If the Bible says something, Então se a Bíblia fala uma coisa, we want to do it. a gente quer fazer Is isso. that simple? Isso é simples. Okay? I mean, really, it's that simple. Sim, é tão simples assim. Okay, so what happens? Sometimes we have things in here and we don't do them. Então o que acontece? Às vezes tem coisas ali que a gente vê, mas não faz. We want to look at these things and we want to say, how can we do these things better? A gente quer olhar para essas coisas e ver como que a gente pode fazer essas coisas melhor. There are some things that we as a church are not doing well. Tem algumas coisas que nós, como igreja, não estamos fazendo legal. Some of us are, some of us aren't. Alguns de nós sim, outros não. Okay, so we've got to change that. Então a gente tem que mudar isso. We've got to follow what the word A says. gente tem que seguir aquilo que a palavra diz. Okay, that's the most important thing. Isso é a coisa mais importante. Okay, so
we're talking about the body of Christ. Então a gente está falando sobre o corpo de Cristo. Okay, the body of Christ exists for what reasons? O corpo de Cristo existe para quais razões? Okay, there's a few reasons, Então tem algumas razões. but one of the main reasons that we always talk about is we exist to build ourselves up. Uma das principais coisas é que a gente existe para erguermos uns aos outros. Okay, we want to edify the A church. gente quer edificar a igreja. Okay, if you have a body, the body should grow. Se você tem um corpo, o corpo tem que crescer. If it grows in the wrong way, something's not right. Se cresce do jeito errado, tem alguma coisa estranha. Okay, sometimes we grow out sideways instead of growing up. Às vezes a gente cresce para os lados em vez de crescer para cima. That's not good, right? Isso não é bom. Okay, so we want to make sure we're growing the right way. Então a gente tem que ter certeza que a gente está crescendo para o lado certo. Okay, so what does the Bible say about growth in the body of Christ? Então o que a Bíblia fala sobre o crescimento do corpo de Cristo? It says a lot of things. Fala muita Okay, coisa. tonight we're going to talk about one. Essa noite a gente vai falar sobre uma delas. Tonight we're going to talk about fellowship. A gente vai falar sobre comunhão. Okay, fellowship is one of the most important aspects of the body of Christ. Comunhão é um dos aspectos mais importantes do corpo de Cristo. Okay, let's look at a few verses that talk about this. Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos que falam sobre isso. 1 John chapter 1, verse 3 and 4. 1 João capítulo 1, versículos 3, 4 3, 4. 3 e 4. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nessa comunhão é com o Pai, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. So here he talks about fellowship on two different levels. Então aqui ele fala sobre comunhão em dois jeitos diferentes. We have fellowship with God the Father A gente tem a comunhão com Deus o Pai and Jesus, e Jesus. and then we have fellowship with one another. E aí a gente tem comunhão uns com os outros. Some people refer to this as a vertical fellowship, Algumas pessoas se referem a isso como comunhão vertical and then the other one is a horizontal. e a outra é uma comunhão horizontal. That's fine. However you understand it, let's go with that. Tá tudo bem, do jeito que você entender tá tudo certo, vamos continuando. But we have fellowship on these two different levels, Mas a right? gente tem comunhão dessas duas formas, certo? And then down in verse 7 he continues, he mentions it again. E aí no versículo 7 ele continua e menciona isso de novo. Ele fala: se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. He talks about us being the light with Jesus. Ele fala sobre estar em luz com Jesus. Remember, Jesus said, I am the light of the world. Lembrem o que Jesus falou. Ele falou: eu sou a luz do mundo. So when we walk in Jesus, we walk in the light. Então quando a gente caminha em Jesus, a gente caminha na luz. And he says, when we walk together in the light, we have fellowship with one another. E ele fala: quando a gente caminha juntos na luz, a gente tem comunhão uns com os outros. Now, this is so important. We see this being exercised in the early church. Isso é bem importante porque a gente vê isso sendo exercitado na igreja primitiva. Look with me in Acts chapter 2. Dá uma olhada comigo em Atos capítulo 2, Look at verse 42. no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. So here it talks about the early church after the baptism of the Holy Spirit. E aqui então fala After. da igreja primitiva depois do batismo no Espírito Santo. And it says, what did they do? E aí tá falando o que eles fazem. They continued in four things. Eles continuavam em 4 coisas: The apostles' doctrine, a doutrina dos apóstolos, fellowship, comunhão, the breaking of bread, o partilhar do pão and prayers. e oração. Okay, so these are four of the main things, like we could call them foundations or pillars of the early church. Então essas são 4 das coisas que são a base, o fundamento da igreja primitiva. And we're trying to do the same thing. E a gente está tentando fazer a mesma coisa. This is one of the verses that we use. It's on our website. Esse é um dos versículos que a gente usa no nosso site, Because we want to make sure that this verse is emphasized here in our church. porque a gente quer garantir que esse versículo é enfatizado aqui na igreja. Okay, so when he talks about fellowship here, Então quando a gente fala sobre comunhão aqui, he makes reference of it again a few verses later. ele faz referência sobre isso de novo alguns versículos depois. Look at verse 46. Dá uma olhada no versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. So it says here they were meeting together in this fellowship daily. Então fala aqui que eles se encontravam nessa união, nessa comunhão todos os dias. Okay? Daily.
todos os dias. Okay? Then again, he says that in chapter 5 of Acts, E daí depois, lá no capítulo 5 de Atos, ele fala de novo, verse 42. versículo 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. It says they were meeting together in all the houses daily. Falava que eles se encontravam nas casas todos os dias. Okay, we're going to come back to this point, but this is very important. A gente vai voltar para esse ponto, mas isso é bem importante. Okay, now, when we talk about meeting together as the church Então, quando a gente fala sobre se encontrar como a igreja and having this fellowship with one another, e ter essa união uns com os outros, this is connected with some of the myths that we had last week. isso se conecta com algum dos mitos que a gente viu semana passada. Okay, last week we talked about how some people think that coming to church is optional. Isso se conecta com como algumas pessoas acham que vir para a igreja é opcional. It's something that we do if we feel like it. Que é algo que a gente faz se a gente tiver afim. You know, today I don't really feel like going. Ah, quer saber? Hoje eu não tô afim de ir pra igreja. I'm not going to go. Eu nem vou. Okay, today I feel really good. I think I'm going to go to church. Ou, hoje eu tô bem. Hoje eu acho que eu vou na igreja. This is completely wrong. Isso é muito errado. Okay? Also, we talked about how people come to church only when they have problems. Ou a gente também viu pessoas que vêm pra igreja só quando tem problemas. Okay? We also have the opposite. People only come when things are good. A gente também tem o oposto, que as pessoas só vêm quando as coisas estão bem. Okay? We talked about that last week. It's not right. A gente falou sobre isso semana passada. Não tá certo. We should be at church when we have problems. A gente devia ser uma igreja quando a gente tem problemas. But we should also come when things are good. Mas a gente também tem que vir quando as coisas estão bem. So whether they're good or bad, you should be here at church. Então, seja as coisas estando bem ou estando ruim, você tem que estar na igreja. Okay? Another problem we have, and this is specific to us here at Calvary. E outro problema que tem, e eu acho que isso é bem específico nosso, Calvary. Some people go to church only when it's their turn to serve. Algumas pessoas vão pra igreja só quando é a vez deles de servir. Oh, this is my week to be in this ministry. Ah, essa é a minha semana de estar nesse ministério. To play in the worship. Ah, pra tocar no louvor. To be in the children's ministry. Pra estar no ministério infantil. To serve down in the kitchen. Pra servir na cozinha. So this week I'm going to go. Ah, então eu tenho que ir essa semana. But next week I don't have to be there. Mas semana que vem não preciso estar It's my lá. week off. Ai, minha semana de descanso. Okay? Completely wrong. Muito errado. Okay? I mean, bordering on sin. Sorry? Bordering on sin. Yeah, na fronteira do Ah, pecado. no limite do pecado. Okay. And then another one we talked about is that church is only on Sundays. Ah, e outro que a gente falou foi que a igreja é só no domingo. Okay? Only Sunday I go to church. I do it, 2 hours and then I'm good. Ah, domingo eu vou lá na igreja, fico lá 2 horas, tá tudo certo. Okay? And then the rest of the week I live my life the way that I want to live. E aí no resto da semana eu vivo a vida como eu quero. Completely wrong. Totalmente errado. Because you're meant to surrender your whole life to Jesus. Você tem que render toda a sua vida a Jesus. And what they talk about here, having fellowship every single day with people. E o que eles falam aqui é que eles tinham comunhão todos os dias com as pessoas. Okay, so these are connected to what we're talking about today. Isso aí está conectado com o que a gente vai falar hoje. Okay, so what is the definition of fellowship? Então, qual que é a definição de comunhão? Okay, we've talked about this a lot, but I want to reiterate this. A gente já falou disso. Reiterate that. Eu quero refalar sobre isso. Okay, so fellowship talks about a connection. Então, comunhão fala sobre uma conexão. It talks about sharing your life with people. Fala sobre compartilhar a vida com pessoas. It talks about having an intimacy with them. Fala sobre ter uma intimidade com eles. And actually participating in something with them. E, na verdade, participar de algo com eles. Just to sit next to someone is not necessarily fellowship. Sentar perto de alguém não é necessariamente uma comunhão. It's the idea that you're doing something together. É a ideia de que você está fazendo algo junto. And specifically with biblical fellowship, Especialmente a comunhão bíblica. it's something connected to the faith. É algo conectado com a fé. Serving together, Servir junto. encouraging one another, Encorajar uns aos outros. okay? Doing something that's going to edify somebody, Fazer alguma coisa que vai edificar alguém. okay? This is what fellowship is all about. É disso que se trata a comunhão. This is what we need to improve on in our church. É isso que a gente precisa melhorar na nossa igreja. Now, we have improved a lot through the years, A gente já melhorou muito nos últimos anos. but we're still not where we're supposed to be. Mas a gente ainda não tá do jeito que a gente deveria estar. Okay, now, what is supposed to happen when we are together as the body of Christ? O que deveria acontecer quando a gente está juntos como o corpo de Cristo? Like, what is it specifically that we're supposed to do when we come together? Então, o que a gente deveria fazer especificamente quando a gente está junto? Okay, I got a bunch of verses for you here. Um monte de versículo aqui, vamos lá. Okay, Romans chapter 1, verse 11 and 12. Romanos 1, 11 e 12.
Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Here, Paul talks about how he desires to come and be with them. Aqui Paulo fala sobre como a gente deseja estar com eles. Okay? Why? Por quê? He says he wants to go and he wants to use his spiritual gifts. Ele fala que ele quer ir e usar os dons espirituais. This is one of the reasons why you come to church. Essa é uma das razões pela qual você usa os dons espirituais. To use your, no, you come to church to use your spiritual gift. Vem para a igreja para usar os seus dons espirituais. Okay. So, you want to come to be used. Você quer vir para ser usado. This is one of the greatest privileges of being part of the body of Christ. Esse é um dos maiores privilégios de ser parte do corpo de Cristo. God saves you from the pit of hell. Deus salva você do inferno. And he says, you know what? Not only am I going to save you, but I'm going to use you to do something in my body. E ele fala, quer saber? Eu não vou só salvar você, eu vou usar você para fazer alguma coisa no meu corpo. And each person has a different function. E cada pessoa tem uma função diferente. And that diversity is awesome. E essa diversidade é incrível. We talked about that a little bit last week too. A gente falou um pouquinho disso semana passada também. Okay, so we should desire to come so that we can be used by him. Então a gente tem que desejar vir para que a gente possa ser usados por ele. Okay, then he says, I'm doing that so that you would be established in the faith. E aí ele fala, eu faço isso para que vocês fiquem estabelecidos ou encorajados pela fé. It's going to strengthen you and others when spiritual gifts are being used. Vai fortalecer você e outros quando os dons espirituais estão sendo usados. Okay, so this is one of the things that we do when we come together as the body of Christ. Então essa é uma das coisas que a gente faz quando a gente está junto como corpo de Cristo. And then as he explains in verse 12, E aí explica lá no versículo 5, he says, as we do this, we will be mutually encouraged by one another's faith. que ele fala que quando a gente faz isso, a gente encoraja uns aos outros pela fé. Okay, that's so important. Isso é muito importante. Now we're going to come back to this point, okay? A gente vai voltar para isso aqui depois, tá? But the idea is we come together to encourage one another. Mas a ideia é que a gente se junta para encorajar uns aos outros. Okay, keep that in mind. Então, mantenha isso em mente. Okay, next verse, Galatians chapter 6, Próximo versículo, Gálatas, capítulo 6, verse 1 and 2. versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Okay, so here he talks about us restoring someone who has fallen into sin. Então aqui ele fala sobre restaurar alguém que caiu no pecado. How do you know if someone's fallen into sin? Como você sabe que alguém está caindo em pecado? You have to have some sort of connection with them to share your life with them. Você tem que ter algum tipo de conexão para poder compartilhar a sua vida com ele. If it's some guy who you see once a month at church, Se é alguém que você vê uma vez por mês na igreja, and the guy goes off, falls into sin, e o cara vai e cai em pecado, how are you going to know? como é que você vai saber? You're never going to know what's going on in that guy's life. Você nunca vai saber o que está acontecendo com a vida desse cara. So it shows a need for connection. Então mostra uma necessidade de conexão. So then we're here to help people when they do stumble. Então a gente tem que estar aqui para ajudar pessoas quando eles tropeçam. Okay? And then he says, he explains it more in verse 2, that we're there to bear one another's burdens. E aí ele explica um pouquinho mais no versículo 2, quando a gente tem que carregar os fardos uns dos outros. Okay? This idea talks about a heavy weight that someone's carrying. Essa ideia de ter um peso bem pesado que alguém está carregando. And it's hard for one person to carry a heavy weight. E é difícil de uma pessoa carregar uma carga pesada. So if you have two people, it divides the weight. Então, se você tem duas pessoas, divide o peso. This is part of the idea of the body of Christ. Isso faz parte da ideia do corpo de Cristo. We help one another with things that are hard. A gente ajuda uns aos outros quando as coisas estão difíceis. Again, you won't know if something's hard in someone's life unless you're here to share your life with them. Então, novamente, você não vai saber que alguém está com dificuldade, está com alguma coisa pesada, a não ser que você compartilhe com alguém. And then how are you going to carry this out if you're not here? E como é que você vai falar isso se você não está aqui? You're missing out on one of the purposes of fellowship, Você está perdendo um dos propósitos da comunhão. and then you're missing out on one of your roles in the body of Christ. E aí você está perdendo um dos seus papéis no corpo de Cristo. Okay, another verse, 1 Thessalonians 5, Outro versículo, 1 Tessalonicenses 5, verse 11. versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. So here he talks about comforting one another.
Então aqui ele fala sobre confortar uns aos outros and then edifying one another. e aí edificar uns aos outros. Okay, again, this is a really important function in the body of Christ. Então, de novo, essa é uma função bem importante no corpo de Cristo. We mentioned this last week in 2 Corinthians chapter 1. A gente mencionou isso semana passada em 2 Coríntios capítulo 1. Beautiful verse. You guys check it out, verse 2 and 3, I believe, or 3 and 4. Versículos bem bonitos, eu acho que é 2 ou 3, ou 3 ou 4, 3 e 4. It says that God is the God of mercy and of all comfort, Fala que Deus é o Deus de misericórdia e de todo conforto. and that He gives us His comfort in our time of need. E que Ele dá pra gente esse conforto na hora de necessidade. Okay, now if He were to stop right there, you'd say, man, praise God, that's awesome. Se você quiser parar agora e falar, cara, Deus seja louvado, seria legal demais. That in and of itself is enough. Apenas isso já é o suficiente. But then comes the privilege of being part of the body of Christ. Mas aí ainda vem o privilégio de poder fazer parte do corpo de Cristo. He says He gives you this comfort so that you can comfort others with the comfort you receive from God. Ele fala que você recebe esse conforto para que você possa confortar outros com esse conforto que Deus te deu. Okay? So He gives you not just for you. Então ele não dá só para você. He gives for you to give to others. Ele dá para você e dá para outras pessoas também. Man, when I was younger, my family, we went up to the mountains. Então, quando eu era mais novo, eu fui com a minha família para as montanhas. Okay? And I got to bring a friend sometimes. E aí eu trazia uns amigos às vezes. Okay? And so I brought this one friend. Então eu trouxe esse amigo. Okay? And his mom sent a box of cookies to us in the mail. E a mãe dele traz pra gente, mandou pra gente por e-mail? Yeah. Por correio uma caixa de cookies. Okay? And so these cookies arrive at our door. What a blessing, right? Então a gente tá lá e esses cookies chegam na nossa porta. Que bênção, né? And he takes them E ele pega essa caixa and he goes and hides in the closet with them. e ele se esconde no armário com eles. And he's like, "These are my cookies. E ele fala, esses cookies são meus. My mom sent them to me." Minha mãe mandou pra mim. Now there's like 40, 50 cookies in there, right? Tipo, tinha 40, 50 cookies lá dentro. Okay? What's the guy thinking? O que esse cara tá pensando? He's looking at his belly button. Ele tá olhando um biguinho And he's dele. like, "Man, my belly button is beautiful." E ele fala, caraca, que umbigo He's maravilhoso. only thinking about himself. Ele só tá pensando sobre ele mesmo. He's like, "Share with other people. Get out of here. I'm hiding in the closet." Em vez de dividir com outras pessoas, eles falam, saiam daqui, eu vou lá pro meu armário. That's what we do with God. E é isso que a gente faz com Deus. We receive these awesome A blessings. gente recebe essas bênçãos incríveis. And then we're like, "Man, I'm so awesome. God blesses me so much." E aí a gente fala, eu sou tão demais, Deus me abençoa demais. And then we forget to give it to other people. E aí você esquece de passar isso para outras pessoas. Your blessings are not for you. A sua bênção não é pra você. It's for the body of É pro Christ. corpo de Cristo. Okay? We need to stop being so A selfish, gente tem que parar de ser tão egoísta. and we need to look outside of ourselves. E a gente tem que olhar pra fora de nós mesmos. Okay, everyone, I want you guys to look around. Look at the people next to you. Então eu quero que você olhe em volta. Olhe Come para on. as pessoas em volta de você. Look Dá around. uma olhada. There are people beside you in this universe. Tem gente aqui além de você no universo. Okay, so what do you do with these people? Então o que você tá fazendo com essas pessoas? Minister to them. Ministre pra eles. Okay, receive from God and then minister to them. Receba de Deus e ministre pra eles. Okay, now this goes along with part of our philosophy at Calvary Curitiba. Isso caminha junto com parte da nossa filosofia aqui na Calvary. Okay, Curitiba. why do we have lists for everything? Por que a gente tem listas pra tudo? Escala. Escala, né? Okay, Escala. we have lists for all the A ministries. gente tem escala pra todos os ministérios. Why do we do that? Por que a gente faz isso? Because we're concerned about you guys. Porque a gente tá preocupado com vocês. We don't want people serving every single week and getting burned out. A gente não quer que ninguém fique sobrecarregado servindo toda semana. Because sometimes when you're serving, it's tiring. Porque às vezes quando você tá servindo é cansativo. Or sometimes when you're serving, you can't participate completely in everything that's going on. Ou às vezes quando você tá servindo, você não pode participar completamente das outras coisas que estão acontecendo. So, for example, I am on the list for the soundboard. Então, às vezes eu tô na lista da mesa de som, So, na escala. Yeah, I work on the sound to make sure that it sounds at least okay for the worship, right? Então eu trabalho ali no som pra garantir que o som tá legal pro louvor, tá? Okay, I do my best, right? Faço o meu melhor. Okay? And then when I'm doing that, it's really hard to worship.
E aí, quando eu tô ali, é muito difícil de louvar. because I'm focusing on the sound instead of focusing in on God. Porque eu tô preocupado com o som, em vez de me focar em Deus. If I did that every single week, I'd never get a chance to worship. Se eu fizesse isso toda semana, eu nunca ia conseguir louvar. So I have one week that I do it, but the other weeks I don't. Então, tem uma semana que eu faço e as outras semanas eu não faço. So the other weeks I can come in, I can worship God, I can receive from Him, I can bless Him. E daí tem outras semanas que eu posso receber de Deus, eu posso adorá-lo. And that's the importance of the lists. E essa é a importância da escala. Okay? Now again, what happens in our church is people are taking advantage of the situation. Então, de novo, o que está acontecendo aqui na igreja, nossa, é que tem gente que está se aproveitando dessa situação. They're like, okay, this is my week to serve, I'm here. Tipo, tá, essa é a minha semana de servir, então vou vir. And in general, we're doing pretty good. We have pretty responsible people. E assim, no geral, a galera é responsável. But then everyone thinks, well, next week is my week off, so I'll be at home. E daí, na semana seguinte, essa semana é minha de descanso, vou ficar em casa. That's not right. Isso não tá certo. Okay? You're supposed to be here to receive from God, Você not tem- just give. Você tem que estar aqui para receber de Deus e não só dar. Okay? And so how are you going to give comfort to people if you're only serving and you're never here when you're not serving? Então, como que você vai dar conforto para alguém se você tá só servindo e você nunca tá aqui para receber? Okay? How are you going to receive from God if all you do is serve? Como que você vai receber de Deus se tudo que você faz é servir? Okay? You're not going to get refreshed. Você não vai ser refrescado. Okay? This is really important for us. What? Refrescado. Isso é bem importante para nós. Okay? We want to give and then we want to receive. A gente quer dar e a gente quer receber. Okay? We want to keep doing that over and over again. A gente quer continuar fazendo isso Okay. todas as vezes. Not give and then go home Não dá e ir para casa. and then come back the next month and give again. E aí voltar mês que vem de novo e dar de novo. Okay? That's missing the whole point of the body of Christ Isso é perder todo o ponto do corpo de Cristo. and the idea of our lists. E a ideia da nossa Escalas. escala. Okay, so the idea is that you receive from God, you get comfort from Him, Então, a nossa ideia é que a gente receba de Deus e seja confortado por Ele. and then we comfort other people. E aí que a gente possa confortar outras pessoas. And then here He also talks about edifying one another. E aí, aqui ele também fala sobre edificar uns aos outros. Okay, so we want to build people up in the faith. Então, a gente quer fazer com que as pessoas cresçam na fé. Okay, now what happens is people start to think that the church is a spectator sport. Então, às vezes tem gente que acha que a igreja é um esporte que você é um espectador. Okay, you buy your ticket, you go sit in the stadium, Você compra o seu ingresso, senta no estádio, you root for your team, você torce pro seu time, and then you go home. e aí você vai pra casa. Okay, and you watch, you say, oh, that was a pretty good message tonight. Você assiste e fala, essa mensagem foi muito massa. Okay, oh, the worship was pretty good tonight. Nossa, o louvor foi muito legal hoje à noite. Okay, and then you go home. E aí você vai pra casa. And it's kind of like, bravo, good job, we'll be back next week. E aí, tipo, nossa, que trabalho massa, semana que vem tô aqui. Okay, that's not the point of the body of Christ either. Esse também não é o ponto do corpo de Cristo. The idea is that every person has a role in the body of Christ. A ideia é que cada pessoa tenha um papel no corpo de Cristo. Okay, not just the pastor, Não só o pastor, not just the worship leaders, nem só o líder do louvor, every person. cada pessoa. Okay, what happens is the church starts to grow and it's beyond the reach of the pastor. O que acontece é que às vezes a igreja cresce muito além do ritmo do pastor. I can't minister to everybody in this church. Eu não consigo ministrar para todo mundo aqui da igreja. Now I can on Sunday Eu consigo no domingo, if you're here, se você estiver aqui. but I don't know what's going on in your life. Mas eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Now some of you I know everything that's going on in your life, Alguns de vocês, eu sei tudo que está acontecendo. and some of you I know nothing that's going on in your life. Mas alguns de vocês, eu não sei nada. que How tá can I acontecendo. minister to every person if I don't know what's going on in your life? Como é que eu posso ministrar para as pessoas se eu não sei o que está acontecendo na sua vida? It's impossible, right? É impossível, So certo? this is why God said it's a body, not one thing. Então é por isso que fala na palavra que é um corpo e não uma só pessoa. Okay? If it's just one person, the body's going to get weak. Se fosse só uma pessoa, o corpo ficaria fraco. But if all of us are edifying one another, then Mas the body gets Se stronger. todos nós estamos edificando uns aos outros, o corpo fica forte. Okay, another verse. 1 John chapter 3 verse 16. Então outro versículo, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos também. He says that we know love because Jesus gave himself for us. Então ele fala que a gente sabe o que é amor porque Deus deu a vida dele por nós. That's beautiful, right? Isso é lindo, né? What is it showing here?
O que ele está falando aqui? The sacrificial love of God. O amor sacrificial de Deus. And then he says E aí ele fala that we should do the same thing. que a gente devia fazer a mesma coisa. That we should lay down our lives for our friends. Que a gente deveria dar as nossas vidas pelos nossos amigos. What is he saying here? O que ele está falando aqui? He's saying the body of Christ is meant to be sacrificial. Ele está falando que o corpo de Cristo tem que ser sacrificial. That means we don't just come when we're doing good. Quer dizer que a gente não vem só quando a gente está legal. We don't come just when we feel like A it. gente não vem só quando a gente está afim. But we're here sacrificing to build up one another. Mas a gente está aqui se sacrificando para construir uns aos outros. Again, this requires us lifting our heads up from our own belly button. Isso, de novo, quer dizer que a gente tem que erguer a nossa cabeça acima do nosso umbigo. Okay? It's not about us. Não é sobre nós. The church is about God. A igreja é sobre Deus. And I guarantee when you minister to others, you're going to be ministered to as well. Eu garanto para vocês que quando vocês ministram uns aos outros, você também vai ser ministrado. When you use your spiritual gifts, you will feel edified as well. Quando você usa os seus dons espirituais, você também vai ser edificado. Seriously, if you guys want to talk to me about something really difficult, Sério, se você quiser falar comigo sobre algo muito difícil, talk to me right after the sermon. fala comigo logo depois do sermão. That's when I'm feeling the best. Porque é quando eu tô me sentindo melhor. I finished my sermon, I'm just like, oh, yes. Eu termino o sermão e eu tô, yay. I was used by God, Eu fui usado por Deus. using my spiritual gift to minister to others. Eu usei o meu dom espiritual para ministrar para outras pessoas. Okay, now there's some times when I don't feel good, that's fine. Às vezes eu não tô muito bem, mas tudo bem. Okay, but usually I feel really good after teaching. Mas geralmente eu me sinto muito bem depois que eu ensino. Why is that? Por quê? Because using our gifts edifies us Porque usar os nossos dons nos edifica. and edifies others. E edifica outros. Okay, talk to an evangelist after he goes out and evangelizes. Fale com o evangelista depois que ele vai lá evangelizar. Man, he's going to be fired up. Ele vai estar, tipo, inflamado. Okay, and you go and talk to him, he's like, oh man, Jesus is so good, so amazing. Você vai falar, ele, Jesus é tão legal, tal. Okay, why? Por quê? Because he's using his gift. Porque ele tá usando o dom dele. Okay, it's the same thing with you guys. É a mesma coisa com vocês. You want to be excited about God? Querem se animar com Deus? Use your gifts. Usem os seus dons. Minister to one another. Ministrem uns aos outros. Okay, now that doesn't mean you just come and you clean the church. Não quer dizer só pra você vir e limpar a igreja. Okay, that's not necessarily a spiritual gift, right? Isso não é exatamente um dom espiritual. Okay, but whatever your spiritual gift is, you find a way to use it. Mas qualquer que seja o seu dom espiritual, ache um jeito de usá-lo. Okay, and where we meet as the body is here on Sundays. Porque quando a gente se encontra aqui como corpo nos domingos. Okay, so if you're not here, how are you going to minister to the body? Então, se você não tá aqui, como é que você vai ministrar ao corpo? Okay, next verse, Hebrews chapter 3, verse 12 and 13. Novo versículo, Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. So here he's talking about the nation of Israel, Então aqui ele está falando sobre a nação de Israel. how they turned away from God when they were out in the desert. Como eles se afastaram de Deus quando eles estavam no deserto. And so he says, guys, don't be like that. Então eles falam, gente, não seja assim. Don't be unbelieving like they were. Não tenham pouca fé como eles tiveram. Okay? And so he says to us, Então ele fala para nós, exhort one another. exortem-se uns aos outros. And then he says that phrase that's so annoying. E ele fala essa frase, anói? Que incomoda um pouquinho. He says, every day. Ele fala, todos os dias. Every day, exhort one another. Todos os dias. Not Exortam once um or ao outro. twice a month. Não uma ou duas vezes por mês. Okay? This is the problem that we have here in the body of Christ, Esse é um problema que a gente tem aqui no corpo de Cristo. specifically at our church. Especificamente na nossa igreja. We don't have a lot going on during the week. A gente não tem muita coisa acontecendo durante a semana. Okay? If we have Sundays and you only come once or twice a month, we don't have an opportunity to exhort you every day. Se a gente só se vê no domingo e você vem uma ou duas semanas, a gente não tem a chance de se exortar, se encorajar. So what are we doing? Então o que a gente está fazendo? We've created our connection A gente groups. criou os nossos grupos de conexão. We want everyone to be in a connection group. A gente quer que todo mundo esteja num grupo de conexão. Everyone. Todo mundo. Okay? So, if you're not in a connection group, we would love to get you signed up today. Então, se você não está num grupo de conexão, a gente adoraria que você se inscrevesse hoje. Why? Por quê? Because we want you to have that connection during the week. Porque a gente quer que você tenha essa conexão durante a semana. We want you to have a time to be edified, to be exhorted, to be built up
during the week when you're doing your thing. A gente quer que você tenha um tempo para ser encorajado, ser exortado durante a semana, enquanto você faz as suas coisas. And then Sunday we come in and we celebrate as the whole body. E aí, domingo, a gente vem e celebra como um corpo. Okay? But what happens is, as a church begins to grow, you don't see all your friends every Sunday. Mas o que acontece como igreja é que a gente não vê sempre seus amigos no domingo. So sometimes you see some guy one week and then you don't see him for 2 weeks. Então aí você vê o cara uma semana, num domingo, e só vai ver ele daqui a 2 semanas. Okay? This is why we have connection groups. É para isso que a gente tem os grupos de conexão. Okay? To have a connection during the week to build one another up. Para ter uma conexão durante a semana para se fortalecer. Okay? So this is really important. Então isso é muito importante. One of the things he says here in verse 13, Uma das coisas que ele diz aqui no versículo 13, he says that we need to exhort one another daily que diz que a gente tem que se encorajar uns aos outros todos os dias, because we can be hardened through the deceitfulness of sin. porque a gente pode ser endurecido pelo engano do pecado. Sin is deceitful. O pecado engana. It's always trying to deceive you. Ele sempre está tentando enganar você. And everything in the world is full of sin, E tudo no mundo é cheio de pecado. and it's all trying to deceive you. E tá o tempo todo tentando te enganar. Okay? Just go to the mall one day. Vai lá no shopping um dia. You're going to be bombarded with messages of things that you need to have in your life. Você vai ser bombardeado por mensagens de coisas que você precisa ter na sua vida. You need to have these shoes or you will not be happy. Você precisa desse tênis, senão você não vai ser You feliz. need to have this vacation to this exotic location or you will not be happy. Você precisa dessas férias nesse lugar exótico, senão você não vai ser feliz. They start telling you all these things that you don't have that you need. Eles começam a falar desse monte de coisa que você não tem, que você precisa. And then what happens naturally? E aí o que acontece? Bem We start to think, naturalmente, well, how can I get that? você começa a pensar, como é que eu consigo aquilo? Maybe if I just work a little bit more. Talvez se eu trabalhar mais um pouquinho. Maybe I just study a little bit harder to get a promotion. Talvez se eu estudar um pouco mais para ganhar uma promoção. And then maybe I can get this thing that I need. Daí talvez eu consiga esse negócio que eu quero. This is all the deceitfulness of sin. Isso é tudo engano do pecado. You don't need those things to be happy. Não precisa dessas coisas para ser feliz. You need Jesus. Você precisa de Jesus. Hopefully you have Jesus. E eu espero que você tenha Jesus. Okay? And Jesus has given us everything that we need that pertains to life and godliness. E Jesus vai dar tudo que a gente precisa para ter felicidade nessa vida. Okay? That's really, really important. Isso é muito, muito importante. Okay, so the idea is we connect with one another so that we don't get deceived by the deceitfulness of sin. Então a ideia é que a gente se conecte uns com os outros para que a gente não seja enganados pelo engano do pecado. If sin wasn't deceitful, it would be really easy. Se o pecado não fosse enganoso, ia ser bem We fácil. would look at things and we'd say, okay, that's bad, that's good, I want what's good. A gente ia olhar para as coisas e ia falar: isso é ruim, isso é bom, eu quero aquele que é bom. Okay? We would always choose what's good. A gente sempre vai escolher o que é bom. But sin tries to disguise itself as something good. Mas o pecado, ele se disfarça de coisa boa. And it lies to you. E ele mente. It says that it's going to satisfy Ele you. fala que vai satisfazer você. Sin will never satisfy you. O pecado nunca vai satisfazer So we have to você. be very careful. A gente tem que tomar muito cuidado. So, what does God do for us to prevent this from happening? Então, o que Deus faz por nós para que isso não aconteça? He puts us in the body of Christ. Ele põe a gente no corpo de Cristo. He says, hey, meet together daily Ele fala: ei, se encontrem todos os dias. and exhort one another. Exortem-se uns aos Build one outros. another up Se encorajem so that nothing bad happens. para que nada ruim aconteça. Okay, man, this is really serious. Então, isso é bem sério. We unfortunately have people who have left our church and are in total sin. A gente, infelizmente, tem pessoas que saíram da igreja e estão, total no pecado. And it's sad. E é triste. Okay? They've been deceived by sin. Eles foram enganados pelo pecado. And now they're going after sin and you see them, they have no joy in their life. E aí eles vão atrás do pecado e você vê que eles não têm alegria nenhuma na vida. You see transformation in people physically. Você vê a transformação física nas pessoas. Because you run into them and they're like, oh, hey, what's up? Porque você encontra eles e diz: e aí? Yeah, and there's no like joy, like, hey, man, how you doing? Que não tem nenhuma alegria, nem eu, e nem nenhum, e aí? Como é que você tá? That's sin sucking the joy of their life. Esse é o pecado sugando a alegria da vida What do they deles. need? O que eles precisam? They need fellowship. Eles precisam de comunhão. They need someone exhorting them daily to get out of that. Precisa de alguém exortando eles diariamente para conseguir isso. Okay, last verse. Último versículo. Hebrews 10, 24 and 25. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns.
mas encorajemo-nos uns aos outros. So- Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Okay, so what we see here is he says, consider one another. Então, o que ele está falando aqui é considerem uns aos outros. What does that mean, consider someone? O que quer dizer considerar um ao outro? It means to think about someone. Quer dizer que é pra gente pensar nos Okay, outros. so this is the thing. We're meant to think about other human beings, not just ourselves. Então é isso, a gente tem que pensar em outros seres humanos que não sejam nós. This is one of the foundations of Christianity, in fact. Essa é uma das bases do cristianismo. We as Christians are called to be others-centered. A gente é chamados para ser outros centrados. Okay, we're meant to look out and look how can we build up others, not A ourselves. gente tem que olhar como é que a gente pode encorajar os outros, como a gente pode edificar os outros e não a nós mesmos. Okay, now again, what happens when we start to use our spiritual gifts to build up others? Então, de novo, quando a gente começa a usar os nossos dons espirituais para exaltar os outros, We get built up ourselves. a gente se fortalece. Okay, now the more we connect with other people too, Então, quanto mais a gente se conecta com outras pessoas, they're going to build us up. mais a gente vai ser fortalecido. Okay, so it works both ways. Funciona dos dois lados. Okay, but he says, think about other people. Mas ele fala, pense nas outras pessoas. Why? Por quê? He says to stir up love and good works. Que ele fala que é para incentivar-nos nos amor e as boas obras. Okay, he says he wants you to help others to love Ele diz que quer que você ajude os outros a amar and to do good works, e a fazer boas obras. to serve. Servir. Okay, so this is part of our role in the body of Christ. Então, isso faz parte do nosso papel no corpo de Cristo. Help other people see their need to serve. Ajudar outras pessoas a ver a necessidade deles de servir. Encourage them to serve. Encorajá-los a servir. Show them what love is. Mostrar para eles o que é o amor. And encourage them to love others. E encorajá-los a amar outras pessoas. And then he says, to reinforce this, E aí ele fala que para reforçar isso, he says, we're not meant to forsake the meeting together. diz que a gente não... Verse 24. A gente 25. Not forsaking the assembling of one another. que a gente não pode deixar de nos reunir Okay. para encorajar uns aos outros. Okay, so we have to continue to meet together. Então a gente tem que continuar se encontrando. The body of Christ Church is not optional. O corpo de Cristo na igreja não é opcional. You don't go whenever you feel like it. Você não vai quando você tá afim. You should be here. You should have a commitment to the Você church. tem que vir, você tem que ter um compromisso com a igreja. What's going to happen when we have a commitment to the O church? que vai acontecer quando a gente se comprometer com a igreja? Well, unless you're super sick Então, a não ser que você seja bem doente or you're traveling, ou viajando, you're here. esteja aqui. And what are you doing? E o que você vai estar fazendo? You're being used by God. Sendo usado por Deus. Okay, but not just that, you're being ministered to. Mas não só isso, você também vai estar sendo ministrado. And you're serving in the body. Você vai estar servindo no corpo. And you're receiving from God. E vai estar recebendo de Deus. And when we do this, we're going to be stronger. E quando a gente faz isso, a gente se fortalece. And not just us, but everybody in the body. E não só a gente, mas todo mundo no corpo. Okay, then the church as a whole becomes stronger. E aí toda a igreja se fortalece. And then we begin to make an impact upon our city. E aí a gente começa a ter um impacto na nossa cidade. Honestly, our church, we make very little impact upon Curitiba. Sinceramente, a nossa igreja faz um impacto muito pequeno em I Curitiba. don't want to be pessimistic about this. I don't know. I don't want to be pessimistic. Eu não quero ser pessimista, But this is the truth. mas essa é a verdade. We don't impact our city. A gente não impacta a nossa cidade. We don't even impact our neighborhood. A gente não impacta nem a nossa vizinhança. Okay, our church is not that strong. Nossa igreja nem é tão forte. We have some people who are pretty strong, A gente tem algumas pessoas muito fortes, but we don't have a body that's united and strong together. mas a gente não tem um corpo unido e forte junto. Part of the problem is we are lacking that commitment to the body of Christ. Parte do problema é que a gente tem falta de comprometimento como corpo de Cristo. Okay, there's people with all these wrong ideas. Tem pessoas com todo tipo de ideia errada. They come and go whenever they feel like it. Eles vêm e vão quando eles estão afim. Okay, they come only when they serve. Vêm só quando serve. Okay, they only come when they feel like they're going to receive something. Eles só vêm quando acham que vão receber alguma coisa. They don't look to minister to Eles others. não querem ministrar para outras pessoas. We have all these errors in our thinking. Tem todo tipo de erro nos nossos pensamentos. And maybe we have just some simple laziness. E às vezes a gente tá só com preguiça. Okay?
What do we need to do? O que a gente tem que fazer? We need to change these things. A gente tem que mudar essas coisas. Okay? If you are too busy to come to church, Se você estiver muito ocupado para vir na igreja, you need to change your schedule você tem que mudar a sua agenda. because this should be a priority in your life. Porque essa devia ser a prioridade da sua vida. Okay? I mean, literally, this should be a priority. De verdade, isso devia ser sua I prioridade. said this last week, I'm going to say it again. Eu falei isso semana passada e eu vou falar de novo. Please never come to me with some lame excuse. Por favor, nunca venha com uma desculpinha. Okay? Especially one that says, oh, my family was in town. Principalmente quando a desculpa for a minha família estava aqui na cidade. Okay? Bring them to church. Traga eles para a igreja. Okay? Show them how important church is to you. Mostre para eles como a igreja é importante para você. Oh, but they're not Christians. Ah, mas eles não são cristãos. Even more so. Mas então aí sim. If they're Christians, they should understand, oh, they really value their church. We'll go with them. Se eles são cristãos, eles vão falar, nossa, eles realmente dão valor para a igreja. Vamos lá com eles. If they're not Christians, they need to see how important church is to you because this is the body of Christ. Se eles não são cristãos, eles têm que ver como a igreja é importante para vocês, porque esse é o corpo de Cristo. Okay? Please never come to me and tell me you had a test the next day. Por favor, nunca venha e me diga que você tem uma prova no dia Yeah. seguinte. Okay? I mean, that is the worst excuse ever. Essa é a pior desculpa de todos os tempos. Okay? I have 2 degrees. Eu tenho 2 graduações. Okay? I never miss church because of tests. Eu nunca perdi faculdade por causa de prova. Nunca perdi igreja por causa de prova. I had weeks where I had 4 or 5 tests in 3-4 days. Eu tinha semanas que eu tinha 3, 4 provas, 5 provas em 3 dias. Okay? And I never missed church E eu nunca perdi igreja. because I would study Que eu estudava, and then take a break and go to church. e aí eu dava um descansinho, ia pra igreja, Let my mind rest a little bit. deixava a minha mente descansar um pouquinho, And then I go back and study again. e aí voltava e estudava de novo. You can't study all day long. Você não pode estudar o dia inteiro. Scientific studies have shown this. Estudos científicos mostram isso. You study in blocks. Você tem que estudar em blocos. So do a block Faz um bloco, and then come to church. vem pra igreja. And then go back and do another block. E daí faz outro bloco. Man, it's so pathetic when people go, oh, I had this test, you know, I couldn't come to church. É difícil quando alguém chega e fala, eu tenho uma prova, não pude vir pra igreja. Okay. Don't come with those excuses with me, okay, please? Não vem com essas desculpas pra mim, por favor. Okay? Change your schedule and set your priorities. Mude sua rotina e defina suas prioridades. Okay? Now, maybe you don't have time because you're working so much. Então, talvez você não tenha tempo porque você está trabalhando demais. Okay? Maybe you need to change your focus in life. Talvez você tenha que mudar o foco da sua vida. Okay? If you're so focused on your career, Se você está tão focado na sua carreira, you're so focused on getting ahead. se você está Getting ahead. em ir à Avançando. frente, em what? Avançando. Sim, em se mover e avançar. Okay? You're so focused on getting more money to get more Se things. você está tão focado em ter mais dinheiro para ter mais coisas, You need to change your focus in life. você precisa mudar o foco da sua vida. You're not living for the things that are eternal. Você não está vivendo para as coisas eternas. You're going to stand before God and say, God, sorry, I had to get that new car. Você vai estar diante de Deus e falar, Deus, eu precisava daquele carro novo. No, I needed to get that promotion. Eu precisava daquela promoção. We really need to save money so we could buy that new apartment in that nicer neighborhood. Eu preciso estar naquele novo apartamento numa região melhor. God doesn't care about those things. Deus não se importa sobre essas Okay? coisas. So we need to make sure our priorities are set right. Então a gente tem que garantir que as prioridades estão no lugar certo. Maybe you're just lazy. Talvez você esteja só com preguiça. I don't feel like going to church today. Nem tô afim de ir na igreja Man, hoje. you need to repent. Cara, você precisa se arrepender. Okay? Laziness is something the Proverbs talks about all throughout the book. Preguiça é uma das coisas que a gente fala sobre toda a Bíblia. The Proverbs. The Proverbs. De todos os livros de provérbios. Okay? I mean, a lot it talks about it. Fala muito disso em provérbios. It talks about it being a sin. Fala sobre estar em pecado. Repent. Se arrependa. Okay? Maybe some of us haven't surrendered our entire life to Jesus. Talvez alguns de nós ainda não tenha rendido nossa vida inteira para Jesus. Okay? You believe in Jesus, you want to go to heaven, you don't want to go to hell. Acredite em Jesus, você vai para o céu, você não vai para o inferno. Okay? That's good, right? Isso é bom, né? That's not all Christianity is. Isso não é tudo que o cristianismo é. Christianity is walking with Jesus daily. Cristianismo é caminhar com Jesus diariamente. It's that word again, daily. De novo, essa palavra, diariamente. So we don't just go to church on Sunday and then live our lives however we want. Então a gente não vai só na igreja domingo e vive a vida do jeito que a gente quer. We do it
daily with Him. A gente faz isso diariamente com Ele. And so that means we need to surrender all of our plans, our dreams, everything that we have to Him. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que render todos os nossos sonhos, tudo que a gente tem diariamente para Ele. We need to stand before God and say, okay, God, what do you want me to do? A gente tem que estar diante de Deus e falar, Deus, o que o Senhor tem para eu fazer? I'm your lowly servant. Tell me what to do. Eu sou o seu servo fiel, me diz o que você quer que eu faça. Okay? He'll show you. Ele vai te mostrar. Eventually, He's going to show you exactly what you need to do. Eventualmente ele vai te mostrar exatamente o que você tem que fazer. But what we do, O que a gente faz? we go out and we say, okay, I'm going to do this, this, and this. A gente chega e fala, Deus, eu preciso disso, disso e disso. And then we say, God, bless this plan that I made. Deus, abençoa esse meu plano aqui. And then we go and we work, we do everything we can to achieve our plan. E aí a gente faz tudo que a gente pode para alcançar esse plano. And then sometimes we even get mad at God when things don't go our way. E aí alguns de nós ainda ficam bravos com Deus quando as coisas não acontecem do Imagine nosso the jeito. audacity to do that, the arrogance that it takes. Imagina a audácia, a arrogância de falar isso. And we do that all the E a time. gente faz isso o tempo todo. You need to surrender your life to Jesus. Você tem que render tua vida para Jesus. Not just ask Him to save you from your sins, Não é só pedir para Ele te perdoar dos seus pecados, but actually give Him your life. mas dá toda a sua vida. Your Seus plans, planos, your career, sua carreira, your children, seus filhos, everything. tudo. And say, God, what do you want to do? E fala, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? I guarantee you His plan is 100 times better than yours. Eu garanto que o plano dele é 1000 vezes melhor que o seu. Okay? It is better. É melhor. Surrender to it. Renda-se a Ele. Okay, so these are some of the problems that we have in the body of Christ. Então, esses são alguns dos problemas que a gente tem no corpo de Cristo. The truth is, we need deeper fellowship. A verdade é que a gente precisa de uma comunhão mais profunda. We need deeper A connection gente precisa de uma conexão mais so that we profunda. can build one another up Para que a gente possa se erguer and so that we can do more here in our city. e fazer mais aqui na nossa cidade. We're not doing enough. A gente não está fazendo o suficiente. We're not reaching our city. A gente não está alcançando a nossa cidade. We have to make A changes. gente precisa mudar algumas coisas. Okay, now I want you guys to think tonight, what are the changes that I need to make? Então, eu preciso que vocês pensem essa noite. Quais são as mudanças que eu preciso fazer? Okay, what do I personally need to do to follow these things that we see in the Bible? Que eu, pessoalmente, preciso fazer para seguir essas coisas da Bíblia? Do I need to make a greater commitment to the church? Preciso me comprometer mais com a igreja? Do I need to sign up for a connection group? Preciso entrar num grupo de conexão? What do I need to do? O que eu preciso fazer? Okay, this is really important for you tonight. Isso é bem importante para vocês hoje à noite. Okay, also, I want you guys to receive this exhortation. Então, de novo, eu quero que vocês recebam essa exortação essa noite. This is a tough message tonight. Isso é uma mensagem bem dura. Okay, now, when we talk about a pastor, a shepherd, Então, quando a gente fala sobre o pastor de ovelhas, most of the time, these shepherds, they would have two things in their hands. então, na maioria do tempo, o pastor de ovelhas tem duas coisas na mão. One of the things they had was a staff. Uma das coisas é um cajado. Okay, and sometimes they even had hooks on the end of their staff. E às vezes tem um gancho na ponta do cajado. They would use that to pull the sheep back to them. Eles usam isso pra puxar a ovelhinha pra perto deles. Or maybe they would kind of turn them the other way because the whole flock's going this way and they're going the other Ou way. às vezes pra puxar todo o rebanho que tá indo pro lado... Rebanho não. Yeah, hey, buddy. Rebanho pra todo lado que tá indo pro lado errado. Okay, so we have to do that sometimes as leaders. We have to pull people back in the direction Então they a need gente to tem go. que fazer às vezes como líderes, a gente tem que puxar as pessoas pro lado certo. But then on the other hand, many times the pastors would have a rod. Yeah. Mas às vezes o pastor tem uma varinha, Okay? uma vara. And that was for battle. E essa é pra batalha. It's to drive off predators against the flock, Pra afastar predadores do rebanho and many times to discipline the disobedient sheep. e às vezes pra disciplinar a ovelhinha desobediente. Tonight is a rod night. Hoje à noite é a noite da vara. Okay, I have to come with the rod sometimes, Às vezes eu tenho que vir com a vara. and I gotta discipline some of Eu you. tenho que disciplinar alguns de vocês. We're not doing things the right way here at Calvary A gente Curitiba. não tá fazendo a coisa do jeito certo aqui na Calvary. Okay, we're not having a complete participation in the body of A Christ. gente não tá participando completamente no corpo de Cristo. We're not having everyone serving, and we're not having everyone edifying one another. A gente não tá tendo todo mundo servindo e nem todo mundo edificando uns aos outros. And it has to change. Isso tem que mudar. We're not here to be a Christian club. A gente não tá aqui pra ser um clube cristão. Okay? Our club is super cool. Our clubhouse, I guess. Nosso clube
Clube? Yeah. É, bem legal, né? Okay. We have a A cafe. gente tem um café. We have an area to play for the Tem um kids. playground legal para Okay. crianças. It's kind of nicely painted and decorated, kind of. Bonitinho, decoradinho. Okay. That's great, right? Isso é muito legal, né? But we're not completing the purpose of the body. Mas a gente não tá cumprindo o propósito do corpo. So this club, it's not doing what it's supposed to do. Então esse clube não tá fazendo o que deveria fazer. So we need to stop being a club and we need to start being the body of Christ. Tem que parar de ser um clube e tentar ser um corpo de Cristo. And for some of you, it's going to take a more radical change than others. E para alguns de vocês vai ter que exigir uma mudança mais radical do que para outros. Okay, so tonight as we're thinking about this, Então hoje à noite, enquanto eu pensava nisso, we are going to have another time of worship. a gente vai ter outro tempo de louvor, We're going to have communion in the back. um TC ali atrás. And you can go back and you can take communion to remember the body of Christ. Então você pode ir lá atrás para ceiar e lembrar do corpo de Cristo. Okay? This is really important. Isso é bem importante. You want to make sure your heart is right before you go back there. Você tem que garantir que teu coração tá certo antes de ir lá atrás. So if there's anything that I talked about tonight that you need to repent of, just repent. Então se tem alguma coisa aqui que a gente tá falando que você tem que se arrepender, se arrependa. If you need prayer, I'll be in the back. Se você precisa de oração, eu vou estar lá atrás. Okay? But get your heart right with God Mas alinhe o seu coração com Deus 100% 100% before you go back antes de você ir lá and before you leave our building. e antes de você sair dessa igreja, Okay? do prédio, né? Okay, let's stand, let's worship the Lord. Vamos levantar e adorar a Deus.